Olá, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Um abraço a você das duas maiores cidades do sul da Bahia, Itabuna e Ilhéus, pela grande audiência no Cabo. Muito obrigado mesmo. Vocês sabem que Itabuna e Ilhéus são pioneiras na TV por assinatura em todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste, né? Não existe outra TV por assinatura e não existiu antes. Então são 20 anos aí de pioneirismo. Parabéns, Ilhéus e Itabuna, hein? E em janeiro a gente comemora esses 20 anos, tá certo? Mas vem muita coisa esse ano aí, fazendo parte ainda das comemorações dos 20 anos. A gente começa antecipado o ano 20 da TVI, tá certo? Já estreamos aqui o nosso podcast. Podcast Pode Contar, né? Você pode contar, né, o nosso podcast, que está aí à disposição, né? A gente aluga os espaços aqui também. Já temos aí alguns podcasts já em evidência, né, como o da Liz dele, que é o Cidade Inteligente. A gente tem também o do Beto Bahia, né, que é um podcast também muito bacana. E estão aí já no YouTube, na nossa página no YouTube. Você pode conferir lá esses podcasts aí inéditos aqui da TVI, tá certo? Então é novidade já pintando aí para você, viu? E no nosso stream também vai aparecer lá a partir da próxima semana também os podcasts. Você vai curtir lá no nosso tviplay.com.br. Lá também tem um presente para você, que é o Jornal à Tarde, o jornal que tem mais de 100 anos na Bahia, um jornal tradicional, uma marca muito forte, nosso parceiro. Está lá gratuito para você. Você pode acessar e ler o Jornal à Tarde na íntegra, né? Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo alguns dos destaques de hoje do Jornal à Tarde. E a gente vai comentar aqui algumas notícias, né? São destaques hoje no Jornal à Tarde, tá bom? Por falar em Jornal à Tarde, um abraço a Antônio Matos, aí em Salvador, sempre ligado com a gente. Obrigado pela audiência, Matos. Vamos falar aqui de início do tempo, né? Lembrando que hoje, gente, é sexta-feira. Sextou, né, com a chuvinha gostosa aqui em Itabuna, fim de tarde, muita gente aproveitando aí tomar aquele vinhozinho, né, ou um cafezinho, com aquele pãozinho mineiro, né, pão de queijo, que maravilha, né? O vinho combina aí bem com fundi, né, nesse friozinho, né, Kleber? Kleber Torres já está aqui com a gente, né? Hoje é dia dos Klebers aqui, porque a gente vai ter o Kleber Isaac com o quadro Economia Verde e a gente vai ter o Kleber Torres, jornalista, né? Jornalista conceituadíssimo, né, no Brasil, faz parte aqui do nosso programa. É uma satisfação imensa ter Kleber aqui com a gente, né? E o Kleber faz o quadro O Assunto É. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Dinailton Oliveira, ex-presidente da OAB Bahia, né? Ele também que já foi um candidato a prefeito de Itabuna, né, militou aí nos anos 90 na política e agora está de volta à política e a gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho aqui no programa. Agora ele está pela rede, né, o partido da Marina Silva. Então daqui a pouquinho a gente vai, né, e você que está assistindo aí, né, quer interagir, quer fazer perguntas também, fica à vontade. Pode fazer pelo nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na sua tela. Você pode mandar perguntas de texto ou de vídeo. Pode gravar um vídeo com o celular na horizontal, tá certo? Manda aqui para o nosso programa e a gente passa a pergunta para o nosso convidado de hoje, tá certo? Se você quiser participar também pelo chat, né, no YouTube, entra aí na nossa página no YouTube, vai estar lá ao vivo, lá tem um chat e você também pode enviar a sua pergunta para Dinailton Oliveira. Hoje também tem um Médico Responde, né? Dr. Mário Sérgio vai falar aí sobre as viroses aí com essas, né? Chove, faz calor. Então daqui a pouquinho a gente vai bater um papo também com o Dr. Mário Sérgio, que hoje está participando da inauguração do Hospital Costa lá em Teixeira de Freitas, né? Aliás, lá é o Costa das Baleias, né? Semelhante ao Cacau, que agora está sendo inaugurado pelo presidente Lula e o governador Jerônimo. Mas hoje ele está lá em Teixeira de Freitas com toda a comitiva. É isso aí, a nossa saúde realmente precisa melhorar muito ainda, né? Olha, vamos falar aqui do tempo, como é que fica para amanhã, né? Sábado e domingo aqui na nossa região. Então vamos lá. Aqui em Itabuna a gente já tinha falado, né, essa semana que hoje tinha a previsão de chuva e choveu hoje realmente, né? Desde o meio-dia começou a cair são poucos milímetros, mas está chovendo, hein? Olha, em Canavieiras
Você que gosta de praia, pode ficar tranquilo, que vai dar praia em Canavieiras. Então você pode arrumar sua malinha aí, ou sua mochila e ir para Canavieiras amanhã e domingo, que vai fazer sol e sol forte, hein, lá em Canavieiras. Nesse momento lá, 27 graus, o tempo está nublado agora, mas amanhã a mínima vai ser de 24, a máxima de 29. A mesma coisa acontecendo no domingo. Domingo ainda vai ficar um pouquinho mais quente, a máxima vai chegar a 30 graus. Porto Seguro também vai dar praia, viu? Hoje está o tempo parcialmente nublado, com 27 graus nesse momento, mas amanhã e domingo o sol brilha forte, 22 de mínima e 30 graus, né, na máxima. Itacaré está chovendo hoje, né? Hoje caiu uma águazinha boa na cidade de Itacaré, mas amanhã, vamos ver como é que fica amanhã em Itacaré. Deixa eu ver aqui que eu perdi aqui. Não tem um gráfico para você conferir hoje, né? Olha, Itacaré amanhã chove, né, cerca de 40 a 50 milímetros. E no domingo o sol volta a brilhar, com 24 de mínima e 29 de máxima. Então hoje e amanhã é chuva, domingo sol forte em Itacaré, vai dar praia, então pode ficar tranquilo aí, você que quer ir para a praia. Bom, Floresta Azul, nesse momento 25 graus, chove, né? Está chovendo bastante lá também, mas uma chuvinha fraca, poucos milímetros, né? Amanhã o dia fica ensolarado, com algumas nuvens, algum momento vai ficar nublado. A mínima vai ser de 21, a máxima de 29. No domingo, Floresta Azul. Em Itajuípe, hoje está chovendo, amanhã chove também, né? Durante todo o período, mas no domingo o sol brilha. 26 graus nesse momento em Itajuípe. Ibicaraí, chove também bastante hoje, 26 graus nesse momento. Amanhã a mínima é de 21, a máxima chega a 29 graus. No domingo o sol volta a brilhar. Buerarema da mesma forma, viu? Chove hoje, chove amanhã. 26 graus nesse momento. Um abraço aí para o Vinícius Bran, prefeito de Buerarema, que nos assiste. E a todos vocês aí de Buerarema, né? Marcelo Gana também, um abraço, obrigado pela audiência. Domingo o sol volta a brilhar na cidade de Buerarema. Mas hoje e amanhã, muita chuva por lá, hein? Ilhéus, 27 nesse momento, 27 graus. Não vai dar para ver o pôr do sol, né? Que vai ser às 17 horas e 16 minutos, daqui a pouquinho, porque está chovendo muito também nesse momento lá em Ilhéus. O tempo está muito fechado. Amanhã o dia fica parcialmente nublado a nublado. Mínima de 24, máxima de 30. Agora no domingo o sol volta a brilhar e vai dar praia. Aqui em Itabuna, nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, os termômetros marcam 26 graus. Chove, né, nesse momento. Amanhã o dia fica parcialmente nublado a nublado, mas o sol aparece. No domingo o sol brilha forte também em Itabuna, tá certo? Essa é a previsão do tempo para algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. E você fica se programando aí para ir para a praia, né? Você já sabe que muitas cidades aí não chovem no final de semana, inclusive Canavieiras, e Ilhéus o sol brilha no domingo da praia aí o dia inteiro para você, tá certo? Bom, eu vou comentar aqui algumas informações para você ficar por dentro do que está acontecendo aí pelo Brasil, e o que é destaque também no nosso parceiro Jornal à Tarde, e já já a gente vai bater um papo aqui com o nosso primeiro convidado de hoje. Bom, vamos lá, né? O governo da Bahia decreta situação de emergência em 4 cidades. Vamos ver quais são essas cidades aí, né? Bom, o governo do estado decretou situação de emergência em 4 cidades aqui da Bahia. 3 dos municípios estão em alerta devido a chuvas intensas e 1 por estiagem, né? Totalmente o contrário. Evento de escassez prolongada. Conforme um documento, a cidade de Santa Luzia encontra-se em emergências pelas tempestades desde o dia 19 de fevereiro. O prazo vigerá aí por 180 dias. Já o município de Juazeiro, também afetado, né, por temporais, está em alerta desde o último dia 11, com prazo de 45 dias. Além de Uruçuca, que vem sendo castigada pelas chuvas desde o dia 16 de abril, né, e está em situação de emergência. E continuará em estado de alerta por 6 meses. Já Macurerê é uma cidade que tem passado por período grande de estiagem desde o dia 2 de abril. A situação é de emergência e será dado o prazo aí de 180 dias nesse regime de emergência.
Essa notícia está no Jornal à Tarde, você pode conferir lá na íntegra, tá? E ver mais detalhes. Tem outra notícia aqui do Jornal à Tarde. Uma jovem de 26 anos foi morta com requintes de crueldade em Santa Cruz de Cabralha, município turístico localizado no extremo sul da Bahia. O crime aconteceu no bairro Sapolândia e, de acordo com o Radar News, né, que é um blog daquela localidade, teve como vítima uma mulher conhecida como Mona Lisa. O corpo da vítima foi localizado próximo a uma escadaria, mas a polícia acredita que ela tenha sido morta em outro local e teve o corpo ali arrastado. 4 homens foram vistos fugindo do local e estão sendo procurados. A polícia já sabe a identificação de um deles, o que vai facilitar aí, né, para a conclusão desse caso, acredito eu, né? Olha, gente, circula um vídeo aí na internet, né, que o cantor Leonardo, aquele goiano da dupla sertaneja, né, o irmão morreu, o Leandro, o Leonardo detonou o show da Madonna, viu? E isso tem dado muito conteúdo aí para os contadores de fofoca aí do rádio e da televisão. O Leonardo criticou o show e disse que aquilo ali está mais para uma suruba do que para um show, embora reconheça que Madonna é uma grande cantora. E Carmen Lúcia foi eleita aí a presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi eleita presidente do Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira última, né, para um período de 2 anos. O ministro Cássio Nunes Marques ficará com a vice-presidência. A posse dos ministros ainda tem data marcada, né? Mas o atual presidente do tribunal, Alexandre de Moraes, tem mandato até o dia 3 de junho. André Mendonça assumirá o posto até a mudança ser concretizada. Carmen Lúcia comandará pela 2ª vez uma eleição municipal em 2012. A ministra do Supremo Tribunal Federal foi a primeira a ocupar o posto durante o pleito para prefeito e vereador. Então tá aí, a Carmen Lúcia assume e fica 2 anos. Depois entra o Cássio Nunes, que é a esperança dos bolsonaristas, né, o Cássio Nunes, para desfazer a punição do Bolsonaro, né, daqui a 2 anos. Vamos ver como é que fica esse quadro, né? E vamos ver o que acontece, né? Bom, a gente está aqui com o Dinailton Oliveira e o Kleber Torres, grande jornalista. Kleber, boa tarde, boa noite já, né? Né? Porque está chovendo hoje, boa noite, então boa noite. Ouvintes. É um prazer estar de volta aqui na TVI. Prazer é todo nosso ter você aqui, né, ilustrando o nosso programa aí com o seu quadro, né? O assunto é, né? O assunto é. E qual é o assunto de hoje, Kleber? Hoje vai ser sobre o post, né? Que é uma forma de orientação das pessoas que também envolve diversas ciências, né? Com aplicabilidade na realidade do dia a dia, né? Com o Tapiano Neto, que tem qualidade. Ah, sim. Ele também mostra que como a gente vai fazer para sair da crise que envolve a lavoura do cacau, né? Que é um problema que a gente está batendo, a TVI também comprou o assunto e vai fazer um fórum sobre isso. Pronto. Nós temos então a presença do Otaviano Neto, não é isso? Certo. Ok, então vamos bater um papo aqui com o Dinailton Oliveira, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Itabuna pelo Rede Sustentabilidade, né, da nossa conhecida Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. Dinailton, boa noite, obrigado por ter vindo aqui ao programa, né? E eu gostaria de falar com você hoje, principalmente sobre essa pré-campanha. E a primeira pergunta é sobre o partido, né? Você foi por ideologia ou qual foi o motivo que te levou aí para o Rede Sustentabilidade, que é hoje um partido de esquerda, né? Da base do governo Bolsonaro, do governo Lula e do governo Jerônimo aqui na Bahia. Boa noite, meu amigo Barbosinha, boa noite, Kleber. Boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui. Eu que agradeço esse convite feito por vocês para estar aqui conversando com vocês. Ok, olha, chama a atenção do pessoal que o retorno está saindo aqui, está fugindo aqui o retorno, né? Bom, Dinailton, qual foi o motivo mesmo de você Eu sempre tive uma tendência de centro-esquerda por essa terminologia, digamos assim, traçada por alguns, porque eu nunca fui extremista, na verdade, nem de esquerda nem de direita, mas eu sempre tive essa sensibilidade humana e quem tem a sensibilidade humana maior
o pessoal geralmente diz que a rede, ela foi após pensar muito, né? E um partido que eu pudesse me sentir bem. Eu confesso, Barbosinha, hoje filiado à rede, e eu me sinto bem na rede, né? Acho que foi a escolha mais acertada desses últimos tempos, acertada no ponto de vista partidário, né? Porque o programa da rede é um programa que me atrai também, né? Penso que determinadas situações, da mesma forma que o programa da rede defende, eu me sinto bem na rede. Olhando para trás um pouquinho, né, para a história, a sua família sempre foi esquerda, né? Foi fundadores aí, seu pai, o saudoso Daniel Gomes, né, deputado Daniel Gomes, Fernando Gomes, essa turma toda, fundaram o MDB no sul da Bahia. O MDB, historicamente, era um partido de esquerda, né, naquela época, então, que só existia Arena e MDB. Né? Então, na verdade, parece que você está voltando às raízes, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. E uma coisa, Zinailton também participou do discurso da direta com o Tancredo Neves. Isso. Eu fui orador aqui em Itabuna, eu fui orador, né, no discurso da direta. Inclusive, quando você do MDB. Era do PMDB, mas aí já era PMDB. Já era PMDB. Né? Eu fui presidente do departamento estudantil do antigo MDB. Né? Naquela época, são fatos, né, históricos que, naquela época, quando Ulisses esteve naquele movimento todo no MDB e entraram ali na Praça do Campo Grande, a polícia cercou todo o Campo Grande, mas Ulisses se impôs e entrou com os deputados, não é, para a sede do MDB. Eu vim um pouco mais distraído, conversando com os colegas, eu era presidente do departamento estudantil nessa época. Aí quando eu percebo aquela corrente, né, de militares proibindo o acesso à Praça do Campo Grande. Eu digo, não, eu pensando comigo, eu tenho que entrar. Aí eu conversando com o policial, nós estamos lutando pela redemocratização, isso é bom para você também, não sei o que, conversando, e olhando a forma que eu ia dar um mergulho para passar. Mas ele estava lendo meu pensamento também, parece que puxou aquele cacetete, rapaz, foi uma cacetetada nas minhas costas, mas só serviu para me acelerar o passo. O fato é que eu passei e entrei na sede do PMDB ali no Campo Grande naquela época, né? Na época a polícia, né, jogava duro porque o ACM mandava na polícia militar, né? Não, mandava em tudo, né? Em tudo. A ACM era o representante mor daquela época. A polícia botava cachorro feroz em cima dos comunistas, dos esquerdistas. Né? Porque todos aqueles naquela época eram tidos e havidos como comunistas. Se fosse contra o governo, era comunista. Meu pai mesmo sempre foi taxado de comunista e meu pai nunca foi comunista. Né? Ele acreditava que nós poderíamos construir uma sociedade mais justa, mas sem o autoritarismo. Porque o socialismo, para que ele se implante e dê certo, é preciso seja um regime autoritário. Né? Vamos ser francos, é preciso isso. E meu pai sempre dizia, e aí eu penso da mesma forma, de que quando você dá ao homem poder por muito tempo, a vaidade, que é um sentimento que o Deus não deveria ter dado ao homem, ela se aguça. E a vaidade se aguçando, a tendência sua é satisfação dos seus próprios desejos e vontades. Você esquece da coletividade para passar a ter atos que satisfaçam tão somente a sua vontade. Então eu acredito num regime democrático e eu acho que é possível que construamos dentro da democracia um governo que possa assistir o nosso povo, né? Possa assistir bem, né? E para que eles vivam com dignidade.
Você recentemente teve com a Marina Silva, né? Como é que foi a conversa? O que é que você achou? Porque a Marina é muito criticada, né, por ser radical na questão do meio ambiente, né? Às vezes algumas empresas não avançam muito em função do trabalho da Marina, né? E aí, recentemente mesmo, tivemos a Petrobras querendo explorar o petróleo lá na bacia do Amazonas e foi impossibilitada, né? Porque a Marina conversou com o presidente. Mas você vê, por essas razões, né, você viu o que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Se nós tivéssemos 2 ou 3 marinas, né, talvez aquele fato não teria ocorrido. Ninguém ainda se alertou, né, para o fato de que o meio ambiente, a preservação do meio ambiente é muito importante para a vida de todos, né? Nós podemos desenvolver um desenvolvimento sustentável, né, sem agredir o meio ambiente. Então, Barbosinha, acho que se nós tivéssemos 3 marinas no Brasil, nós estaríamos cuidando melhor do nosso meio ambiente, né? As discussões seriam bem mais ampliadas, né? Porque fica um pessoal radical, né? Que só pensa em ganhar dinheiro, né? Que achando que a vida é gerar recursos, né? Gerar riquezas, mas essa geração de riquezas pode ser de várias formas. A gente preservando o meio ambiente é uma geração também de recursos, né? Podemos alcançar uma geração de recursos preservando o meio ambiente. Kleber, quer fazer a pergunta aí para o Dinailton? Como é que você está montando sua estrutura de campanha? Como é que você pretende fazer em termos de plano de governo? Quais são as suas diretrizes assim? Você pretende adotar? Olha, eu fui candidato em 92. Já em 92, eu, muito jovem, né? Mas eu já apresentei àquela época um plano de governo revolucionário. Quando eu digo revolucionário, inovador, né? Para que nós tivéssemos aqui um planejamento que coubesse nessas discussões um programa de investimentos em determinados segmentos para que nós pudéssemos ter a economia diversificada nessa região, né? Então, nós vamos buscar novamente agora, e passar por isso, até mesmo as diferenças entre os vários candidatos, com o objetivo de fazer aqui em Itabuna, né, da nossa região, uma região que Itabuna era a segunda cidade do interior da Bahia, hoje é a 7ª, mas em renda per capita é a 63ª, 63. Né? Então hoje aqui em Itabuna... Só para um parênteses, me permita, pois não. Só para ilustrar o que você está dizendo, Itabuna chegou na parte econômica a sustentar a Bahia. Com certeza, né? Que naquela época era mais de 40% da receita do estado era aqui. Agora, naquela época, de lá para cá também, Barbosinha, eu sempre achei que nós tivemos líderes políticos aqui subalternos ao comando estadual. Aqui nós nunca discutimos, não teve um líder para discutir a não ser Fernando, naquela divisão, mas ele queria por um outro viés, na divisão do Estado. Mas de qualquer maneira chamou a atenção. Sim, chamou a atenção, né? Mas aqui nós precisamos ter um convencimento das lideranças toda essa região cacaueira, né, que compreende a mini região de 22 municípios, para que nós possamos discutir na Bahia candidato a governador, candidato a vice, senador. Nós temos que estar na pauta da discussão política do Estado, para que nós não sejamos sacrificados como sempre fomos. Você vê aqui, Itabuna e Ilhéus são 30 quilômetros, né?
você vê por aí locais 100 quilômetros com duplicação de estrada. Aqui nunca duplicou. Aqui nunca duplicou, está duplicando agora, né? E se nós não tomarmos cuidado, Itabuna não tomar cuidado, nós vamos ficar para trás, porque a ferrovia está acontecendo, já tem o porto, né? O Porto Sul já tem aí, e nós vamos ficar para fora. Eu vi aqui mesmo, nesse programa, um técnico dizer que o aeroporto não pode ser aqui. Foi condenado aí devido à construção de uma torre, né? De uma torre aqui. Então, em São Paulo, tinha que parar tudo, né? Congonhas é um paliteiro pois é. de prédio, né? Congonhas falta liderança aqui. Claro. Itabuna e Ilhéus. Outro dia suspenderam o Ilhéus, quebraram um pedaço do teto do hotel que fica na cabeceira da pista. Não, derrubaram um andar em cima, o terceiro andar, E aí eu pergunto, sim, aquele fundo aí, por que não derruba os prédios de Congonhas? E ali, outro dia mesmo caiu uma vez. Olha, isso é uma grande desculpa por ter um prédio, é só um prédio, né? Aqui no Cidadela. Não, desculpa. Aí, outro já diz até que o aterro sanitário também que foi construído ali, né, que é da empresa lá do Espírito Santo, e ali seria a área do aeroporto, então não pode ser ali, não sei o quê. Rapaz, desculpa, isso desculpa. Se vocês quisessem, na verdade, eles davam um jeito, que a área tem de sobra aí, né? E que não pode fazer mais o aeroporto por causa dos urubus também, ali no lixão. Então, não, mas o aterro não dá muito urubu, porque o lixo não fica exposto. Eles aterram imediatamente, assim que vai chegando, vai aterrando. Diferente do lixão. O urubu já não é um problema. Não tem urubu. Agora o problema é esse único prédio que construíram aqui. Quer dizer, estão usando isso como uma desculpa. Claro que sim. Na verdade, nós temos que ter aqui lideranças voltadas para o desenvolvimento da região. O desenvolvimento de Itabuna depende do desenvolvimento de toda a nossa região, de toda a região. Quem pensar diferente está pensando pequeno, que nós não vamos atingir coisa alguma se nós não defendermos toda a região. Então, o aeroporto é prejudicial, se não for próximo por aqui, vai se tornar prejudicial para Itabuna, porque colocaram... parece lá. Depois de Serra Grande. Depois de Serra Grande, em Tiuruçuca. Aí não. O dali já está ficando inviável com essa estrada aí, que a gente já perdendo o boi, né? Agora imagina se colocar lá, ficar mais distante. Barbosa. Eu acho que Itabuna tem que brigar, inclusive, para ter já tem o seu aeroporto aí, né? Eles chamam agora de aeroclube, mas está abandonado pelo poder público, e ali só precisava um muro. Nada mais, um equipamento que custa, hoje se for fazer um aeródromo desse, né? Hoje, não se gasta menos de 50 milhões. A pista de concreto, eu estive lá com um técnico olhando, inclusive o doutor Eduardo Fonte estava, foi ele que trouxe esse técnico de São Paulo. A gente foi olhar, o concreto da pista é quase 1 metro de espessura. Uma pista dessa hoje fazer é muito dinheiro. E está lá abandonado. Quer dizer, a gente não precisa pedir a governador nem a presidente para construir um aeroporto, não. Já tem um ali, é só fazer um muro. Então é um absurdo que a gente não tem uma liderança para ativar um aeroporto desse. A gente não tem alguém com a capacidade, né? Mas Ilhéus tem um aeroporto. Sim, e se o aeroporto for para lá, para Itacaré e Serra Grande? Aí sim. Você vê em São Paulo, você tem ali Campinas, um aeroporto internacional, né? O aeroporto de Campinas. Guarulhos, que é maior ainda. Não vou nem chegar em Guarulhos. Vamos lá, Campinas, você tem um internacional. Aí fica 2 horas ali do centro de São Paulo. Aí no meio do caminho tem Jundiaí, que é logo depois de Campinas, tem um aeroporto do tamanho desse aqui de Itabuna. Quer dizer, aí logo depois você tem 2 grandes aeroportos dentro de São Paulo. Então se fosse por isso, podia ter aeroporto ali, porque tem 2 grandes em São Paulo. Mas é porque os interesses reais desses nossos líderes atuais é completamente dissociado do que nós achamos e não é dispensável. Eles são distantes, os interesses são particulares, são pessoais, né, individuais. Não é preciso que nós tenhamos consciência para modificar esse quadro que está aí, porque senão Itabuna, daqui a um tempo, nós estamos discutindo aqui, ela é uma pequena vila, se tornando uma pequena vila. Nesses últimos 10 anos, nós tivemos aqui
uma saída de quase 12%, não, mais de 12,8% de pessoas, né, que moravam aqui e tiveram que sair para buscar emprego fora. É um absurdo. E as pessoas... E o Barbosinha, eu penso em coisas factíveis, né, fáceis de fazer. Por exemplo, aqui houve recentemente uma discussão até pela implantação de um grande supermercado. Muito bem, deu 50, 60 empregos, mas o dinheiro que nós compramos lá vai lá para Salvador, para onde? Para São Paulo, para Rio. Né? Olha, o dinheiro... uma informação aqui, a semana passada, né, que Itabuna perde só com um desses supermercados que está ali em Ilhéus, 16 milhões de arrecadação. Pois é. Só com então, por que nós não fortalecermos os mercadinhos de bairros, né? Esses pequenos mercados, que os donos são por aqui? Por que nós não incentivarmos a criação de uma cooperativa para que eles possam comprar os produtos, né, em quantidade e aí possa concorrer com os grandes mercados? Né? Aí até concorrendo, né, com preço menor. Então nós vamos fortalecer o comércio nas comunidades e os recursos oriundos deles, nós vamos gerar riqueza aqui dentro. Então são coisas que não são difíceis de fazer. O que não se tem é a vontade, a determinação para fazer. Um preço menor talvez eles não consigam, né? Porque eles compram em menor quantidade e... Mas se reunir todo mundo numa cooperativa... Ah, sim, com a cooperativa... Estou dizendo uma cooperativa... Você faz uma central de distribuição... Claro, com certeza. Claro. Agora, e isso é fácil de implantar. Isso, né? Aqui as pessoas não se unem no sentido de cooperar, de fazer uma cooperativa. Porque as lideranças não estimulam a isso. Em 92 eu já propunha isso, mas me diziam que aqui nós não temos a cultura do cooperativismo. Porque as cooperativas estiveram aqui, você viu o resultado, né? A do leite não deu certo, a do banco não deu certo, passaram a mão no dinheiro e levaram. Não, Itabuna teve 6 cooperativas de crédito e só uma é bem sucedida. As outras todas fecharam com trambique, tá entendendo? Sim, mas olha bem, fechou com 19 milhões de... Mas o poder público poderia ajudar no sentido de uma fiscalização, né? Junto com as comunidades que compõem as cooperativas, de fiscalizar. Porque senão em todo ramo, hoje infelizmente, né, nós estamos passando por uma crise também ética, né, onde hoje muitos... Certo é errado é certo. Hoje eu vi com tristeza uma notícia nas redes sociais, né, que uma desembargadora denunciou mais 10 desembargadores aqui que não primam pela ética. Quer dizer, é um negócio que a gente fica constrangido até, né? E por isso nós temos que ter uma fiscalização mais eficaz. No nosso governo, se nós chegarmos ao governo de Itabuna, nós vamos aproximar a comunidade de uma forma transparente, né, com os nossos recursos. A aplicação dos nossos recursos, eles têm que ser imediata, né, e de forma ampla, para que as pessoas acompanhem. Olha, essa obra aqui custou tanto, né? Será que esse valor é o real? Né, para que as pessoas comecem a incentivar para denunciar, né, para que a gente possa ter uma ação mais transparente em favor da comunidade. Agora, de que forma você pretende discutir essa sua plataforma de campanha? Como é que você pretende fazer essa estratégia para chegar às pessoas, para informar sobre suas metas, objetivos, hoje mesmo eu pretendo conversar com as pessoas, de olho no olho, né, pessoalmente, e você ali vai extraindo quais são as maiores necessidades das comunidades por aí afora. Hoje mesmo eu fui caminhei pela Califórnia, conversando com as pessoas, e com pessoas de todas as idades, até conversei com garotos de 12 anos que não votam, né? Mas eles serão o futuro do amanhã, né? E esses garotos, hoje em dia, não tem nem perspectiva para o futuro.
Porque qual a perspectiva para um garoto hoje de 10, 12 anos? Né? Itabuna, da forma que está. Né? O governador do estado foi para a China buscar uma indústria automobilística para aqui, para a Bahia, e conseguiu. Onde é que ele levou? Para Camaçari, que já tem polo petroquímico, não sei quantas indústrias, sob o argumento de que iria se utilizar da estrutura da Ford. Nem para lá eles foram, nem para lá usaram. Estão reconstruindo praticamente. Pois é. Então nós poderíamos, porque as lideranças regionais não se uniram aqui para dizer, não, queremos em Itabuna. Nós nunca tivemos nada do governo, investimento pouquíssimos, né, na nossa região. Mas aqui falta liderança, né? Falta liderança. Não é liderança, não temos liderança e nem representatividade. Nós só temos dois deputados estaduais, não temos nenhum deputado federal, nunca tivemos um senador. No início do ano, desfez de uma promessa de Rui Costa, que era uma mixaria, 8 milhões para reformar, fazer uma meia boca no estádio Luiz Viana Filho, que agora é estádio Fernando Gomes, né? Ele disse que não ia fazer essa reforma. Nitidamente, a gente estava vendo que o governador estava no revanchismo porque ele perdeu a eleição em Itabuna. Ele foi mal votado em Itabuna, né? Então a gente sentiu isso. Não, eu não vou fazer isso porque o prefeito já está pedindo água, está pedindo outras coisas. Que é 8 milhões para um governo do estado. A gente não tinha que estar barganhando isso, não. Itabuna tinha que estar exigindo a construção do estádio, a concretização desse estádio. Tem 70 anos aí, nunca fizeram nada. E o pior é que a obra só foi iniciada depois que o time caiu para a segunda divisão. É um retrato da história da cidade no campo político também. Porque o time não tinha lugar para jogar aqui. Né? Aí como é que tem apoio da torcida? Como é que o time é Agora, você vê que não tem, eu não sabia que ele disse, não, pediu água. Muito bem, pediu água. E solucionou o problema de água de Itabuna? Mas eles estão fazendo umas caixas lá na Zona Oeste, né? São 2 caixas com a capacidade de 8 milhões de litros. Mas não resolve o problema. Eles não só 2, talvez se fossem umas 10, 15 caixas, né? Aí poderia amenizar. Mas não resolve 2 caixas. Né? Porque tem bairros aí que tem locais em Itabuna que levam 40 dias para cair uma gota d'água. Então, eu acho minha querida cidade abandonada de tudo, Barbosinha. Se nós não fizermos aqui um mutirão, né, de conscientização do povo, nós estamos vendo um horizonte sem perspectiva nenhuma. É verdade. Sem perspectiva. Ô Dinailton, hoje o que você sabe sobre o quanto Itabuna arrecada anualmente, o que esse dinheiro dá para pagar? Porque os prefeitos se queixam, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, só dá para pagar a folha. Mas a arrecadação do município é muito grande. Né? 1 bilhão por ano. 1 bilhão, né? 1 bilhão por ano. Agora, para o município como Itabuna e com as deficiências, nós teríamos também que buscar talvez recursos de fora. Mas primeiro era bem aplicar os recursos daqui, que não são bem aplicados. A imprensa dá a todo instante que nós temos aqui, o município está com um ônus muito grande de pagar 2.000 funcionários fantasmas. 2.000 funcionários fantasmas, no mínimo, isso aí por mês é 6 milhões de reais. Quanto não daria para fazer obras necessárias com esses 6 milhões por mês? 6 milhões por mês dá 72 milhões por ano. É muito dinheiro, né? Na verdade, Barbosa, o que a gente sente aí a todo instante é essa falta de compromisso maior, compromisso com a ética, né, na aplicação dos recursos que, ao meu ver, dá para fazer e muito. Essa situação do funcionário fantasma, teve até uma denúncia do próprio deputado do PT, né, Rosenberg Pinto, que falou numa rádio de Quaraci, ou numa rádio não, num blog lá, que o presidente do PT de Quaraci é um funcionário fantasma de Itabuna. Olha só a que ponto chegou. O próprio PT denunciando o PT. Né? Então, se eles estão falando, imagine, né? A coisa é séria mesmo. Não, eu estou estarrecido,
né? E até mesmo, sabe o que, Barbosinha, nossas lideranças, elas parece que estão apáticas, né? Porque vê uma coisa como essa, não se mobilizam. Nós temos que nos mobilizar, né? Para que essas coisas não aconteçam e acabar de vez. Mas nós só vimos isso na imprensa, a imprensa divulgando isso, e nenhuma mobilização por parte de quem quer que seja. Então, como a nossa sociedade está apática, né? Ela, infelizmente, a tecnologia, né, ela avançou muito, mas que a gente parabeniza, até mesmo que eu estou esperando viver uns 300 anos pelo menos, porque a tecnologia vai me ajudar num futuro breve, né? Nós vamos viver uns 300 anos com essa nova tecnologia, mas por outro lado, a tecnologia, ela trouxe de uma forma mais aguda o individualismo. Você hoje só vê as pessoas se comunicando através da tela, né? Todo mundo um dedinho ali rápido, não fala mais com as pessoas. Você pode estar na mesma mesa, no mesmo ambiente, mas todo mundo está ali por telefone. Fala com você pelo telefone. Pelo telefone. Quer dizer, você não sente o calor humano. Você não olha nos olhos de cada um para sentir se aquilo é verdadeiro ou não. Hoje você não sabe mais o que é fake news, o que é mentira, o que é verdade, né? Ele está confuso. Por conta disso. Mas eu acredito muito que nós tenhamos a capacidade da renovação. E eu acredito num futuro breve, nós vamos ter essa capacidade renovada para perceber que é necessário a comunicação entre as pessoas, é necessário que nós tenhamos, né, o pensar nas pessoas e não nas riquezas materiais. Ok. Dinailton, para finalizar, né, você é pré-candidato, mas pelo visto é pré-candidato único na rede ou tem mais algum pré-candidato? Não, na rede sou eu pré-candidato, né? Porque a rede tem uma federação com o PSOL, né? Está em federação. O PSOL pode ser que tenha um candidato e aí, na época da convenção, né, bater uma chapa lá, né? vai ter uma chapa e a outra e aí disputa, mas eu não tenho conhecimento. Nessa conversa com Marina, o que é que ela disse para você em termos de apoio? Porque ela é uma pessoa forte do governo Lula, né? Mas ela está empenhada na nossa candidatura, né? Ela fez até 2 vídeos comigo, né, do apoio. É uma pessoa extraordinária e pessoalmente você fica encantado, Marina, porque ela lhe parece fisicamente uma pessoa frágil, né? Mas quando fala, você percebe que ela é muito forte, né? E ela tem uma coisa que é importante nas pessoas, ela tem determinação. Marina é uma pessoa determinada. E por isso, quem a conhece pessoalmente fica encantado por ela, né? Porque ela tem essas características que eu falei para você, né? Agora, lógico que muita gente é contra o governo Lula, é contra as colocações dela na preservação do meio ambiente, né? Porque o que Marina quer é o que todos nós deveríamos querer. Ela quer que nós tenhamos riquezas, mas de forma tal que nós não tenhamos que agredir o meio ambiente, né? E a gente deve aproveitar até isso para que a riqueza nos chegue com mais eficácia. Então eu confesso a você que hoje eu estou encantado pela ministra Marina Silva, né? Aquele corpo frágil, Barbosinha, mas quando fala, é de uma firmeza de propósito muito grande, né? Ok. Dinailton, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Claro que a gente vai ter outras oportunidades, né? Porque nós precisamos realmente discutir Itabuna, inclusive com mais amplitude, né? Claro. Uma discussão maior, no sentido de
projetos para a cidade, porque a gente vê muito oba-oba dos pré-candidatos, muita baixaria, mas a gente não vê planos, a gente não vê projetos, a gente não vê nada que vá construir uma nova cidade. Eu gostaria muito, Barbosinha, de aqui discutir com você todo o nosso plano, que eu já tenho ele mais ou menos rabiscado. O que nós vamos acrescentar é esse sentimento mais próximo com o povo, mais próximo, para que cada um também nos guie, né? Para que nós tenhamos um projeto que expresse a vontade do povo. Porque nós pretendemos, por exemplo, educação integral, né? Nós pretendemos mudar essa questão da visão do sistema educacional, da forma como se ensina o aluno. Nós queremos fortalecer, até mesmo nas escolas, esse sentimento mais humano, né? De amizade, de lealdade entre as pessoas. Na idade mais avançada, nós temos um projeto que nós queremos implantar, até inovador, né? Aproveitando aqui um projeto de um doutorado, de uma pessoa ligada a nós, né? A implantação de um ecovilas para as pessoas idosas com mais de 60 anos, né? Mais de 60 anos. Aqui em Itabuna nós já temos 22 mil aproximadamente idosos. Nós não temos absolutamente nada, nenhuma estrutura para acolher esses idosos. E nem políticas públicas para o idoso, né? Nem política pública para o idoso. Eu não posso admitir, Barbosinha, que nós tenhamos um município como o nosso, que atende, o hospital de base atende a toda a região, mas aqui nos postos de saúde, as pessoas passam agonias, porque chegam lá precisando de um médico, não tem médico, quando tem médico não tem remédio, quando tem remédio não tem médico, e fica nesse jogo de empurra. É uma coisa absurda o que tem acontecido, né? Nós estamos vendo aí esse debate e essa crise gerada pela falta de pagamento ao Hospital Santa Cruz, né? Um acusa o outro. Eu não sei quem está certo, eu disse até ao provedor que eu vou passar lá para conversar com ele, para saber dele, né? O que é que realmente está acontecendo. Entendeu? O que é que está, para que eu tenha conhecimento, né, mais profundo das reais necessidades dele, e o que é que, por que não repassa? Porque isso já vem de muito tempo, né? É um acusando o outro, né? E a gente não tem solução. O fato é que nós estamos aqui, a míngua e o pessoal mais humilde, né, parecendo que vão para um açougue de quinta categoria, quando vai a um posto de saúde desse. Né, buscar saúde e sai de lá pior, e quando não sai já em óbito. Tá certo. Nós vamos marcar então, Dinário, um programa maior, né, para que a gente discuta esse plano de governo, as suas ideias, né, para que eu lhe agradeço muito, né? Até mesmo no desenvolvimento, né, para que o jovem tenha perspectiva futura. Nós temos projetos, como eu disse, factíveis para que nós possamos implantar aqui, né? Um edifício de implantar e que vai estimular a cada um jovem desse, a cada um cidadão desse, né, a que com sua força do trabalho eles tenham dignidade, ganhando bem, tendo condições de sobrevivência e vivência também, né, tendo sua casa com dignidade, Eu fui, Barbosinha, só para ali, me desculpe, mas eu fui, quando eu fui do Ministério do Trabalho, eu tive a oportunidade de fazer uma visita a uma cidade do interior de Santa Catarina. Todos trabalhavam em casa. O que é que todos faziam? Camisas, costuravam camisas de malha. E a cooperativa, um sistema cooperativo, que a cooperativa vendia para a Hering, botava ainda a etiqueta da Hering. Para a Hering era excelente, porque nos encargos sociais ela
economizava, não precisava, e por outro lado o povo trabalhando e tinha sua dignidade de ganhando dinheiro. Por que a gente não faz aqui? Sempre me disseram que nós temos outra cultura do Sul, nada disso, isso é desculpa. É desculpa, né? Macaco não quer comer banana verde, aí dá uma desculpa. Essa coisa de cultura é bobagem, porque a gente vê com a internet hoje, está tudo globalizado, as pessoas fazem tudo. Não, e as pessoas têm que saber, que aprendem. Nós temos a capacidade de aprender, de assimilar. Claro, o que falta é a vontade de desenvolver um projeto como esse. É isso aí. Muito obrigado, viu, Dinei? Obrigado a você, Barbosa, e obrigado a Kleber também. Parabéns pelas suas ideias aí, né? Isso é importante. Acho que a cidade precisa disso aí. Não só a cidade, né? O Brasil está precisando de gente assim, com novas ideias, pensando grande, né? Não pode ficar mal tapando buraco, né? Um prefeito tem que ter pensamentos grandes para que a cidade seja elevada, né? Muito obrigado. Bom, gente, daqui a pouquinho o Kleber Torres está aqui com o quadro Assunto É. Mas agora eu quero falar sobre o transporte urbano da cidade, porque o dono da empresa, né, parece que tomou vergonha na cara, né, depois de botar aquelas carroças em Itabuna, trouxe aí 35 novos ônibus para rodar na cidade. Os ônibus hoje foram expostos aí pelo prefeito na Avenida Beira Rio, Avenida Aziz Maron. São ônibus aí com ar-condicionado, conforme ele prometeu na campanha política, né? Lá atrás, ele prometeu ônibus com Wi-Fi e ar-condicionado. E, enfim, 3 anos depois chegaram esses ônibus aí para a cidade, né? Então, o empresário aí, que parece que é sobrinho de um senador, tomou vergonha na cara, né? E só querendo levar o dinheiro de Itabuna, agora conseguiu aí investir 35 ônibus. É pouco? Já é alguma coisa, né? E muito tardio, diga-se de passagem. Mas, pelo menos vai melhorar a vida aí de algumas pessoas que necessitam pegar o transporte todos os dias, tá certo? Espero que esses ônibus aí sejam bem conservados pela empresa e que atenda pelo menos 1/3 aí da população aí que precisa do transporte, porque nós tínhamos aqui uma frota de 120 ônibus há 8 anos atrás e já era insuficiente para a cidade. Então 35 ônibus é muito pouco, né? Não sei se vai atender aí a contento os passageiros, mas enfim, do todo mal o menor, né? Porque pelo menos já tem 30 ônibus novos aí, tá certo? Então vamos aguardar para ver o que é que vem depois disso aí, né? Se vão vir mais ônibus, se os ônibus velhos vão ser reformados, né? Porque essa frota aí não atende a toda a necessidade da cidade. Você tem uma ideia de 120 ônibus, você baixar para 35 é muito pouco, né? Vamos aguardar para ver o que a empresa vai falar. Agora ela realmente precisa melhorar, porque são quase 2 milhões que ela leva aí todo mês da Prefeitura de Itabuna, além de cobrar a tarifa. A tarifa é a mais barata da Bahia, mas o trajeto também é o menor da Bahia. O percurso aqui é de 10 quilômetros de um bairro a outro aqui, não tem distância maior do que isso aqui, né? Então não se justifica a tarifa também ser tão grande. E a empresa dizer que dá prejuízo, eu não acredito. Essa história de prejuízo eu não acredito. O que está acontecendo no Brasil é que as empresas querem facilidade e querem levar o dinheiro do erário público, da prefeitura, né? Porque se melhorasse o transporte, o atendimento, a pontualidade, as pessoas iam pegar mais transporte, né? E ela ia dar lucro com certeza. Mas prejuízo também não dá, porque se desse já tinha fechado todas as empresas no Brasil. Bom, então tá aí, né, a notícia aí do transporte urbano. Vamos aguardar aí para ver se chegam mais ônibus aí à cidade. Olha, o doutor Mário Sérgio, que é médico, né, ele vai participar com a gente aqui do programa, ele já está online. Assim que ele estiver online, bota ele aí rapidinho antes do quadro O Assunto É, porque a gente vai abordar o tema aqui, né, das viroses, já que estamos aí nesse meio termo aí, né, entre o verão e o inverno, né, estamos no outono, que às vezes chove, às vezes faz calor, né, e as viroses vêm aí acometendo várias pessoas, né, e são várias as viroses, são muitas as viroses, né. Está online já o doutor Mário Sérgio? Então daqui a pouquinho o doutor Mário Sérgio vai dar umas dicas aí para as pessoas, inclusive como identificar, né, qual a diferença de uma virose dessa para outra, quais os sintomas de uma, os sintomas da outra, né, para que as pessoas possam identificar qual o seu quadro, né, e se é uma virose, que tipo de virose é, para procurar o médico, né. Então daqui a pouquinho o doutor Mário Sérgio vai estar online com a gente, direto de Teixeira de Freitas,
Ele hoje participou lá da inauguração do Hospital Costa das Baleias, né? Mas eu acredito que a essa altura ele já está a postos aí para participar com a gente aqui do programa. E daqui a pouquinho tem o assunto ainda temos também o quadro Economia Verde aqui com o Kleber Isaac, né? Hoje vamos tentar aqui dividir o tempo aqui com o Kleber Torres e Kleber Isaac, 2 Klebers. Ô Kleber, realmente a gente está, né, vivendo um momento, né, complicado nessa questão de epidemias, né, de dengue principalmente, né? Poxa, que tem 300 e tantos casos na Bahia e pelo menos uns 5 ou 6 em Itabuna, né? Que é outra coisa também que mostra as deficiências da rede de saúde no país. Não é um problema localizado, tá entendendo? Nós temos um problema aqui e temos um problema no país também. É verdade. Como se não bastasse, né? Boa noite. Como se não bastasse, a gente ainda tem esse problema aí, né? Tá certo. Então daqui a pouquinho o doutor Mário Sérgio vai estar aqui com a gente, né? Batendo papo aí. E também tem um convidado do assunto né? Que vai falar sobre treinamento, né? Treinamento e também... que a palavra da moda é coach, né, Kleber? Daqui a pouquinho ele vai bater um papo aí com o Kleber. A palavra da moda é com ele aí. Tá certo. Pode passar, passa aí, pode sentar ali. Né? Daqui a pouquinho a gente já começa esse papo aí. Mas vamos fazer o seguinte, o doutor Maricel já está online, se não tiver eu vou com o Kleber então. Então vamos com o Kleber Isaac e na volta o assunto é com Kleber Torres. Vamos lá. Aqui em Vila de São José, programa Economia Verde, no seu ano 6. Se manter fazendo produção audiovisual sobre o meio ambiente é muito prazeroso e são 6 anos que a gente está aqui em Itacaré, mas também em Carinhanha, já filmamos em Barreiras, já filmamos no Recôncavo, mas o filho a casa torna, então aqui de novo em Vila São José, onde tudo começou, e hoje um bate-papo duplo. A primeira comandante da Companhia de Polícia Ambiental no interior da Bahia, Major Leila, o secretário de Meio Ambiente de Itacaré, o homem do lixo zero, homem que marcou a história de Itacaré aí, fechou um lixão de 30 anos, num bate-papo descontraído como sempre, mas com as informações relevantes, porque o sul da Bahia tem a maior biodiversidade do planeta, tem o maior corredor de Mata Atlântica do Nordeste, e a gente está aqui hoje com a Major, que vai inclusive explicar, porque todo mundo vê Major falar assim, CIPA. Aí todo mundo, vou fazer uma denúncia para a CIPA, para o IBAMA, para a Secretaria de Meio Ambiente, para Marina Silva, para se queixar para o bispo. É legal para o telespectador, ou para o pessoal que está no YouTube, ou os cortes aí do Instagram, saberem o que é a CIPA. Bom dia a todos, obrigada, Cleber, pelo convite, secretário do Meio Ambiente aqui de Itacaré. É um prazer estar aqui, né, falando com vocês sobre esse assunto tão relevante que é o nosso meio ambiente. Bem, a CIPA é uma companhia independente de polícia para a proteção ambiental. Sim, a companhia de proteção ambiental, ela faz o trabalho de polícia, que é prevenção e combate aos crimes ambientais. É uma unidade especializada que trabalha dentro do aspecto do meio ambiente, contudo, é uma unidade de polícia. Com relação ao IBAMA, o IBAMA é um órgão federal de fiscalização. E o INEMA é um órgão estadual também de fiscalização. Quando um desses órgãos, que possuem também poder de polícia, eles têm a necessidade de solicitar da CIPA, que é o braço armado do Estado, para um apoio no combate e na fiscalização, uma preocupação com relação ao cometimento de algum crime que possa ter uma relevância, eles nos solicitam em apoio. Mas todos nós fazemos fiscalização e a CIPA, em especial, ela faz o policiamento preventivo e combativo com relação aos crimes ambientais. Então, dentro da estrutura do Estado da Bahia, a Polícia Militar tem uma divisão que é só para a questão de crimes ambientais. Sim, nós fazemos todo tipo de combate a crimes, claro, mas temos uma especificidade, temos um olhar mais voltado, mais delicado, mais atencioso para os crimes ambientais. O tal do ESG, que a gente fala tanto, econômico, social, ambiental, fala muito no lado social, do lado da inclusão
e do papel da mulher. E aí, nesse caso, está cruzando duas pautas interessantes, que é a questão da ambiental e o empoderamento feminino, liderança de mulheres. Aí eu me permito até não chamar de major, mas Leila, como é que foi essa carreira, Leila? Como é que você chegou a esse comando e se teve, vou fazer uma provocação, se teve preconceito, algum tipo de... Como é que foi a sua carreira, até para inspirar outras meninas aí que estão assistindo a gente? Pois é, Kleber. Eu venho de origem pobre, simples, família simples, estudei em colégio público e quando eu fiz a opção por entrar na carreira militar, eu tive como exemplo um oficial da polícia que era da minha família. Mas eu não imaginava que eu, como mulher, ia sofrer algumas barreiras, algumas dificuldades. Eu não imaginava isso. E eu só fui sentir isso dentro da própria instituição, quando eu fui perceber que nós as mulheres, estávamos iniciando um processo dentro da instituição, né? Foi muito difícil porque a nossa atividade dentro do universo, do entendimento masculino e feminino, imagina-se que exista uma necessidade de um vigor físico, de um preparo, de que exija essa necessidade realmente da questão muscular. Contudo, a gente percebe que na maioria das nossas ocorrências, elas são resolvidas no diálogo, na diplomacia, é necessário isso, né? Então, as mulheres, quando foram inseridas na atividade policial, elas foram concebidas de forma a atender um clamor social, contudo, percebeu-se que esse olhar feminino que a mulher tem para com a atividade, ela tem uma capacidade resolutiva muito satisfatória. E nós temos visto, né, e provado que a mulher dentro da instituição, ela tem tido muitos e bons resultados em termos de solução de ocorrências. Então, o comando da instituição, ele tem inserido cada vez mais a mulher em unidades de comando, em funções de comando, em funções em que necessite esse olhar especial, esse olhar diferenciado da mulher. E isso, de alguma forma, tem feito com que a comunidade se sentisse muito representada, principalmente o público feminino. Então isso tem sido visto com muito bons olhos e tem tido um resultado muito positivo para a instituição. O cérebro feminino tem essa capacidade de pensar duas coisas ao mesmo tempo, já é adaptado para cuidar de menino, trabalhar e olhar a novela, ou ao mesmo tempo ter essa capacidade que o homem não tem, é muito segmentado. E a natureza, ela não é segmentada, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Floresta, rio, o ser humano que está lá. Então esse olhar feminino, essa capacidade feminina faz sentido para a opção de comando, apesar que ela falou que é questão muscular, mas Leila tá em forma, viu? Para que dá para ver direito, mas no preparo aí, é maromba. A gente busca, né, Kleber? A gente busca atender as duas necessidades, tanto do vigor físico quanto da capacidade de resolutiva, né? De atender as ocorrências, de desenvolver um diálogo, de conseguir achar soluções para problemas dentro do campo da diplomacia, né? Diplomacia, da inteligência, né? Está provado que tanto que tem departamento de inteligência na polícia que são muito mais importantes até do que a troca de tiro, né? Enfim, o pessoal tem aquele estereótipo do Capitão Nascimento que vai ter, né? Mas o desafio na área ambiental no sul da Bahia, que é a sua área de comando, como falei, ela tem essa questão da biodiversidade enorme, né? Questão de Serra Grande, que é a maior biodiversidade do planeta. Aí você cruza aqui, por exemplo, desde desafios como movimento sem terra, Suzano Celulose, loteamentos. Ao mesmo tempo tem um pequeno plantador de mandioca lá que faz uma corte queima e recebe denúncia. São muitos mundos, é um desafio enorme o sul da Bahia. Você administra, são quantas? São 155 cidades, né? Que ele falou? 155 municípios na área da atuação da CIPA Porto Seguro. E
Como é que está sendo esse desafio? Quais os projetos, sim, âncora que você imagina para a sua gestão? Tem sido... Eu sou movida pelo desafio, né? Não é a primeira unidade que eu comando, já é a terceira unidade que eu comando e mais de 27 anos de polícia. E é muito desafiador ver realmente essa biodiversidade tão grande, esse leque de atividades a ser desenvolvido, né? Essa sensibilidade nesse conteúdo, nesse tema que é tão relevante, tão sensível, tão discursivo, tão polêmico, né? Então, assim, você ter isso sobre a sua responsabilidade e ver que você é capaz de ser um elemento conciliador entre os conflitos, isso é impactante e mais desafiante para a gente, né? Então, como você mesmo colocou, existem inúmeras demandas, né? Desde o desmatamento, da questão da especulação imobiliária, dos crimes ambientais, da questão dos maus tratos de animais, da questão de poluição sonora, que a gente também combate, né? Então, nessa região sul da Bahia, na costa do Cacau e Descobrimento, duas costas, né, que a gente atua. Duas. São 8 territórios de identidade que eu trabalho. Nessa área toda de atuação, a gente vê que a gente tem que realmente ter a capacidade de discernir e de se colocar no lugar do outro, de pensar e ouvir as partes para poder entrar num consenso, de verificar realmente o que é de impacto para a sociedade, pensar no senso comum, né? Então, essa discussão, esse diálogo constante é um desafio muito grande, mas a gente tem que enfrentar, é necessário, é importante. Então, eu estou aqui para cumprir essa missão que o comandante-geral me passou, e eu acredito que eu consiga, sim, se não resolver todos os problemas que a gente sabe que a gente não pode resolver, a gente vai tentar, na medida do possível, e tentando amenizar os conflitos que aí existem com relação aos crimes ambientais. É uma das, vamos chamar assim, de verticais da sua gestão, a educação ambiental? Sim, com certeza. Para mim, a educação é tudo e é o desafio de todas as secretarias, né? Secretário, daqui a pouco o secretário deve colocar aqui isso em questão, porque eu questionei, sempre quando converso com algum secretário de meio ambiente, eles sempre me reportam que é essa luta constante com relação à desinformação, né? Então a gente, ao mesmo tempo que a gente combate, a gente sabe que a gente também tem que ter o nosso papel de ajudar nessa educação, porque a gente sabe que isso é um processo que, se a gente ficar só no combate, a gente não vai resolver, né? A gente quer que o fato não aconteça, e para que o fato não aconteça é necessário que essa comunidade ela compreenda a importância do meio ambiente e que ela também participe nesse processo. Ela precisa estar dentro desse processo, junto com os órgãos fiscalizadores, né, para que esse meio ambiente seja sustentável. Então, a CIPA, ela acredita sim no caráter educacional e ela quer também contribuir nesse processo, porque ela sabe da importância que a educação tem na atividade fim, né, que ela desenvolve. Então, no bate-papo anterior, assim, no início, antes de entrar, aí a gente conversou com a pessoa da Secretaria de Comunicação, a equipe de comunicação. Você falou, qual é a comunicação? Então eu vi seu senso de urgência sobre a comunicação. Sim. E vi a facilidade, a fluidez. Até agradeço muito atender aqui a demanda da Economia Verde, que, reitero, vai ter uns cortes que vai para a Band Bahia, vai ter inteiro na TVI, no YouTube. Então a gente vai viralizar isso o máximo possível, até com o apoio da SEMA, que é parceira desses projetos. Alguns projetos vocês estão pensando junto aí, né? Sim, não sei se já pode falar, mas tem algumas coisas pensando junto aí. Marcos, como é que você vê aí a mulher no comando, meu irmão? Primeiramente, parabéns a você, para a Economia Verde, mais uma vez trazendo a pauta de um tema tão importante quanto a questão da mulher no comando e a questão da CIPA aqui na região. Então, hoje cedo eu falei ao nosso prefeito Antônio Anísio sobre essa visita sua
ele pediu para ele parabenizar, dar boas-vindas aqui para a nossa região, desejar muita boa sorte nos trabalhos. A questão que a gente acha mais importante hoje, com relação ao meio ambiente, não é nem o meio ambiente externo, é mais o que a gente pensa, né? O que as pessoas pensam e o que está sendo feito com esses pensamentos e ações que estão danificando, prejudicando, deteriorando a natureza. Então, na verdade, tudo está na cabeça da gente, ou na cabeça das pessoas. Então, o lixo, o desmatamento, a poluição sonora começa na cabeça das pessoas. Por isso a educação ambiental é tão importante. E a educação ambiental é importante não é só pela questão da desinformação que as pessoas têm. É importante pela falta de sensibilização. Você pode ser muito bem informado, mas não ser sensível, não estar sensibilizado pela questão. Tem uma historiazinha que, não é história não, é verdadeira. Eu conheci um ex-caçador e ele disse que ele parou de matar animais porque ele estava caçando, certa feita, ele viu uma preguiça e atirou. E quando ela caiu, ele chegou perto e viu que ela estava com um filhotinho de preguiça. E antes de ela morrer, ela pegou a filhotinha e entregou a ele. Olha que coisa arrepiante. Então, daí ele nunca mais caçou. Então, assim, a sensibilização desse ato simples transformou um caçador num protetor. Daí em diante ele começou a proteger os animais. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na minha região e ele me relatou isso e eu fiquei realmente muito sensibilizado. Então eu acho muito importante, além da informação, a sensibilização nos diversos níveis que possam existir. Então todo o nosso trabalho tem que começar no ser humano, no como ele pensa, como ele está tendo aquela informação, como ele está agindo em relação àquela informação. Então isso a gente transporta para a educação ambiental visando reciclagem, para a educação ambiental visando o não desmatamento, para a educação ambiental visando, vamos dizer assim, a pessoa está sintonizado com não se pensar de forma isolada. Porque nós trabalhamos com os reinos da natureza, o vegetal, o animal, o hominal, o angelical, e vai. Então essa integração, esse conhecer o outro em qualquer um dos reinos que possa existir, é que vai nos dar a condição de melhorar, de evoluir e a gente melhorar na forma como a gente vai trabalhar funcionalmente. Então a Secretaria de Meio Ambiente ela tem alguns setores específicos, tradicionais, mais funcionais, que é fiscalização, licenciamento, educação ambiental. E agora o programa Lixão Nunca Mais, que tem um pouco disso tudo, né? Mas tem umas características bem específicas que é muito importante no momento para Itacaré, porque é um momento de consolidação de uma referência hoje de fechamento de lixão em nível nacional. Então, assim, para a gente a CIPA será uma parceria muito importante para a gente implementar tanto na cabeça das pessoas como na funcionalidade dos atos ostensivos, ou seja, a educação e a ostensividade também da ação, porque muita gente só se corrige, não se corrige, né, como aquele ato do caçador, mas tem que ser outra coisa, e descobrir em cada ponto emocional de cada pessoa a melhor forma de ela se tocar para o outro, em qualquer reino que esteja. Muito importante isso que você falou, Marcos, essa questão da você despertar a empatia, né, do outro, para que haja harmonia no ambiente, para que você realmente se sinta parte daquele contexto, assim como os outros elementos também, todos tão importantes, todos importantes, né, dentro daquele contexto. E a CIPA está disposta, sim, a estar nessa parceria com vocês, porque é um só objetivo, é um objetivo comum entre a Secretaria de Meio Ambiente e a CIPA. E
Itacaré tem essa característica de conseguir reverberar, Major. Sempre ele acaba falando do lixão, mas uma das questões que a empresa parceira resolveu vir para cá foi justamente porque Itacaré, além de ter uma geografia, uma geologia única, o único lugar que no Nordeste que a floresta chega até a praia, assim, tão próximo, a gente tá vendo ali, depois o Andrezão vai botar aí, editar umas mais, é aqui nesse trecho de Itacaré, essa APA Itacaré Serra Grande. Então tem uma singularidade e uma peculiaridade do tipo de turista que é muito sensível. O turista vem para cá por isso. Se ele sentir que perdeu essa alma, Itacaré, APA Itacaré Serra Grande, ou nem falar Itacaré, só a APA Itacaré Serra Grande, ela vai fenecer economicamente. Não, se ela fenecer ambientalmente e socialmente, o econômico vai junto. Mas eu sou um contador em caso, viu, Lê? Então eu não posso passar sem contar um caso que você fala da questão da educação e do ostensivo, né? Tá até no meu livro baiano, desse caso aí, é o nome de uma crônica que chama A Visita do Ministro. Fato real. O ministro do Meio Ambiente, na época era ministro do Meio Ambiente de Fernando Henrique José Sarney Filho, que até hoje está no PV e é figura eminente, ele veio visitar aqui, Itacaré, a passeio. Aí eu levei ele lá num hotel que até hoje existe, a Arte na Mata, que tem umas esculturas com obras de arte feitas com apreensões de Ibama, gaiolas, madeiras queimadas e tal. E aí a gente estava vindo especificamente um material muito para essa sensibilização, umas gaiolas apreendidas, aí o artista fez uma espiral, uma montagem assim, e eu começo, pois é, menino, que bonito, tal, sensibilização, educação e tal. E aí nesse espírito de libertar os passarinhos, quando a gente desce ali, Marcos, se eu vou falar um lugar, vocês vão saber o que é da Arte na Mata, descendo uma ladeira para passagem. Naquela ladeira da passagem, quando a gente tinha acabado de ver lá a obra sobre pássaro e a libertação, uns meninos de 12 anos caçando passarinho. Aí eu tava no carro e falei, e aí, ministro? Ele tem um sotaque muito simpático, ele com um sotaque maranhense, falou assim, Clevinho, só questão cultural, vamos educar, não vamos reprimir não, vamos lá com você conversar no carro. Só que assim, ele é quase eu tenho 1,90 m, ele é quase meu tamanho, e na época tinha um bigodão, igual do pai. A gente tava numa blazer preta. Quando a gente parou com esses meninos para conversar com esses meninos, Major, os meninos saíram correndo, deixou gaiola, arapuca, tudo. E o ministro, menino, vem cá, menino, não é brincadeira, não sei o que, rapaz, que situação. Então é isso. Essa aí a gente foi fazer uma educação, acabou sem querer, virou coerção. E aí reza a lenda que esse menino um dia chegou pra mãe, viu, ué, mãe, viu na televisão o ministro e falou, ué, mãe, foi esse ministro, foi esse homem que pegou meus passarinhos. Aí a mãe, deixa de ser mentiroso, menino. Então eu já contei meu caso, porque a entrevista foi boa. Todo mundo riu, é o que eu gosto de fazer, todo mundo ri e educar rindo, e educar não, comunicar, que eu sou educador, eu sou um comunicador mesmo, mas ó, desse bate-papo aqui, que eu adorei que vocês dois se conversaram aqui, o ritmo que eu gosto é esse mesmo, não é de entrevista, é de bate-papo. E vocês dois, o que dá para pensar aqui para APA Itacaré Serra Grande, juntos, e dentro desse espírito que Itacaré é um palco verde aí da Bahia? O secretário apresentou várias propostas aí que a secretaria ela já desenvolve, né, e a gente pode estar juntos com a secretaria, né, colaborando com a nossa atividade, com a nossa ostensividade, com a nossa farda, com o nosso modelo, com o nosso exemplo, né? Então é importante assim a participação da CIPA junto com a secretaria. E ele já me apresentou alguns projetos aí, pode falar, secretário, dos projetos aí que a gente pode participar. Tem o Junho Verde, é isso que eu ia falar. Nós temos uma atividade anual que é o Junho Verde, né? Um mês inteiro de atividades de educação ambiental, de trabalhos ressaltando a questão ambiental. E aí, nesse Junho Verde tem um seminário, né? E aí a CIPA já está convidadíssima para participar, para palestrar, para mostrar o que se pretende fazer aqui em nosso município. E isso é apenas uma sementezinha. Nós estamos pensando em outras coisas de parceria mesmo, né? Na área de fiscalização, na área de educação ambiental. Eu até citei a experiência que nós tivemos, eu falo
antes de vir para cá, eu trabalhei com a Polícia Ambiental do Maranhão. E lá fizemos uma guarda ambiental mirim, com 50 pré-adolescentes, 25 meninos, e foi uma experiência maravilhosa que eu adoraria que a CIPA nos ajudasse aqui em Itacaré a fazer. Uma guardazinha feita com alunos, com pessoas da comunidade, da periferia especialmente, para incutir aos poucos a questão da educação ambiental. E isso é uma experiência que para eles, com certeza, pela experiência que a gente tem, é assim maravilhosa. Para as crianças é uma experiência maravilhosa e para nós que somos policiais militares também. Então, com certeza, nós estaremos juntos nessa parceria. Trabalhar com criança é algo que para a gente é muito importante, porque a gente está ajudando a construir o adulto do futuro. Então, a gente está à disposição, né? A gente quer estar junto com esses projetos aí da Secretaria de Meio Ambiente, com certeza. E Itacaré é um lugar que tem, quando pega, eu vou falar um termo baianês aí, quando pega pressão, quando pega ar, a comunidade vem junto, os pousadeiros vêm junto, todo mundo ajuda, e quem sabe a gente pode pensar, provocar aqui uma base avançada, assim, está se prometendo nada, mas se está jogando, como é que fala, estou profetizando aqui, porque está uma base avançada. Quem sabe a gente vai estudar essa possibilidade aí, né, secretário? Exato, dessa base avançada aqui em Itacaré. Itacaré é uma cidade com um nome muito forte. Não só o nome dela é forte, mas a representatividade dela, né, no contexto da Bahia, como você mesmo colocou, Kleber, com relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Assim, é um tema aqui que as pessoas abraçam, né, elas divulgam. Os turistas que vêm a Itacaré, eles vêm com esse propósito, eles sabem que aqui é um ambiente no qual as pessoas dão um valor muito grande ao meio ambiente. Então, eu acredito sim que dessa possibilidade da CIPA se tornar mais presente em Itacaré com uma base avançada aqui sim. Vamos trabalhar para isso. Vamos trabalhar para isso acontecer. E uma palavra final, Marco, sobre desse bate-papo nosso aqui, a Beira-Mar, na Praia de São José, São José Beach Club, patrocinador nosso. Tem que falar dele. Eu sempre digo que esse local aqui é um local medicinal, né? É verdade. Porque você chega aqui e você fica, vamos dizer assim, hipnotizado pelos elementos naturais que tem aqui. Então a gente já tem um ambiente propício para surgimento de novas ideias, novas parcerias. Eu acho que esse embrião aqui da CIPA, SEMA, é um ambiente que vai proporcionar, com certeza, nesses próximos anos, vamos dizer assim, vamos adotar a CIPA e a CIPA vai nos adotar e transformar, quem sabe, a CIPA, base avançada de Itacaré, o posto avançado, o nome que for, numa referência tanto para a CIPA em nível estadual como para Itacaré em nível nacional. E a palavra final de Leila, eu vou provocar ela no tarde, mas a gente está filmando ela aqui, está gravando esse bate-papo na Semana das Mães, né? Semana maio, que é o mês das mulheres, das mães. Você é mãe, Leila? Não citei esse tema aí. Você... Eu só tenho que agradecer esse convite de vocês. Para mim é assim uma experiência inusitada. Eu que vim do sertão da Bahia, está aqui agora dando uma entrevista em frente ao mar, em frente realmente à natureza na sua essência. E quando a gente fala em natureza, a gente se reporta realmente à maior das naturezas, que é a mãe natureza. E nesse domingo próximo, no outro, né? Nós vamos estar comemorando mais um Dia das Mães. Eu sou mãe de um menino e uma menina de um casal. Estou longe deles, assumi o comando e a missão a 530 quilômetros da minha casa, mas eu tento... Quantos anos que eles têm? O menino tem 12 anos e a menina tem 15. Qual o nome dela? Anitta e Bento. Anitta e Bento. Em off aqui, sua mãe disse que vai trazer aqui pra Praia de São José. Viu? Já tá prometida essa promessa aqui, Anitta e Bento. Cobre, viu? Vão amar isso aqui, porque eles são muito ligados à natureza. Essa missão que eu recebi realmente é um presente de Deus.
ter essa oportunidade de estar tão próximo da natureza, né? E eu acredito que para o futuro deles, mesmo eu longe em muitos momentos, eu acredito que eu deva apresentar para eles, como mãe, esse exemplo, né? Esse modelo de dedicação, né? Que todos nós, como sociedade, temos que contribuir de alguma forma, em algum momento, à natureza, ao nosso ambiente, que é, na verdade, o nosso lar. Então, esse sacrifício que às vezes quando a gente tem uma missão profissional, a gente faz com relação ao exercício da maternidade, de uma outra forma, a gente espera que seja retribuído e que seja recompensado. E que ela falou que se preocupar com comunicação, porque ela é uma boa comunicadora. Ninguém é um grande assume o comando, liderança, se não for um bom comunicador. E as palavras foram muito sutis e apropriadas. Semana das Mães, cuidar da mãe natureza e mais um programa Economia Verde aí que vai ao ar, que vai com muito orgulho da minha parte, porque eu tenho certeza que isso vai ser um catalisador, vai ser um provocador de mais ações. Que é a intenção do programa. O programa não é só ficar falando, é para sair e materializar. Obrigado. Estamos voltando para mais uma edição de O Assunto É, dessa vez tratando de empreendedorismo, coach, treinamento com um empresário, empreendedor e treinador e analista comportamental de perfil, Otaviano Neto, que também está preparando um evento na próxima terça-feira no Alameda Mall sobre o poder do foco, na terça-feira, com entrada, você dá 1 quilo de alimento para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E ele é um empreendedor de sucesso e que tem estratégias para desenvolver negócios na região. Como é que vai ser esse projeto do Poder do Foco? O que é isso? Boa noite, é uma honra para mim, um privilégio estar aqui. Muito, assim, você é uma pessoa muito importante dentro desse contexto regional. Então aqui para mim estar aqui na TVI, né, uma empresa que tem um importante vetor de desenvolvimento da nossa região Cacauíra. E é isso, Cleber, nós estamos com a proposta aí no dia terça-feira, a gente vai fazer uma palestra sobre o poder do foco, uma palestra que vamos arrecadar alimento, a entrada é gratuita e vamos arrecadar alimento para as vítimas do Rio Grande do Sul. E vai ser encaminhado isso via uma associação aqui de Itabuna chamada ASO, Associação Somos Um. E isso nos toca muito. E esse projeto é um projeto que nasceu de uma forma bem diferente da minha vida, né? Vamos dizer assim. Porque você conhece a minha história, eu estava na política, meu pai foi prefeito de Bicaraí 4 vezes, e eu sempre militei na política, cheguei a ser candidato a prefeito de Floresta Azul, mas entendia que alguma coisa faltava. É como se sentisse um vazio sempre, por mais destaque que eu obtivesse, por mais poder que eu obtivesse, faltava alguma coisa. Então eu comecei a entender que eu precisava mergulhar no autoconhecimento. E quando chegou em 2000, final de novembro, 2 de novembro de 2016, eu comecei a questionar alguns comportamentos, alguns pensamentos, algumas crenças que eu tinha. E nessa jornada eu fui entender que eu tinha uma vida completamente disfuncional, uma vida completamente fora do que eu achava que ela deveria ser. Foi trazendo a consciência. E essa vida me levou, um ano depois, a ter uma leucemia, né? Uma leucemia mieloide aguda. E foi um câncer no sangue. E a partir daí eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a entender o que estava de errado. Tinha alguma coisa errada. Meu corpo mostrou que tinha alguma coisa errada.
e foi onde houve esse despertar com autoconhecimento, para entendimento. Eu falava no hospital que eu estava em busca de um crescimento espiritual, emocional e físico, né? Porque eu tinha que ser curado pela a doença que eu tive na época. Eu não tenho mais, graças a Deus. Eu tive 5% de chance de sobreviver, Kleber. Uhum. Isso foi algo como fosse uma sentença. Então, se eu não tivesse feito a minha imersão um ano antes, que foi uma preparação para passar por esse desafio, eu acredito que eu não estaria vivo hoje aqui. E como foi essa virada da chave que você conseguiu? Essa virada foi justamente entender que meu corpo, o que eu estava passando na minha vida disfuncional, produziu uma reação. A gente vê que 90% das doenças hoje, elas são psicossomáticas, elas vêm do emocional. E como eu tinha uma vida disfuncional, aquilo me enchia de cortisol, preocupação, ansiedade, até um pouco de depressão também. E isso tudo fez que meu corpo se manifestasse. Então, quando eu fiz o curso, fiz a imersão, comecei a emergir nessa questão do coach, também da parte de programação neurolinguística, da psicologia positiva, das ciências do comportamento humano, eu comecei a entender que eu não tinha que mudar as pessoas. E eu queria mudar todo mundo, eu achava que todo mundo estava errado, que o mundo inteiro estava errado. E, na verdade, quem precisava mudar era eu. E eu não tinha essa visão, não tinha essa consciência. Então, quando eu tive o diagnóstico da doença, e graças a Deus hoje eu estou transplantado de medula óssea, meus irmãos deram 100% de compatibilidade, eu pude ter outra percepção, outra virada de chave do mundo. E isso fez com que eu pudesse mudar. E mudar quem precisava mudar, que era eu. Eu precisava mudar. Agora, você teve algum guru para chegar nessa mudança, ou como foi que ela ocorreu? Quais foram os passos? Eu tive alguns mentores, a gente tem que ter mentor, todo mundo tem que ter um mentor. Né? Compreendi que todo mundo tem que ter um mentor. E isso foi a imersão que eu fiz, curso da parte de desenvolvimento humano, e que isso me deu uma outra visão da vida. E aí comecei a entender que esse era o meu propósito. Esse era o meu propósito. E a partir daí eu comecei a mostrar que seria muito egoísmo da minha parte manter um conhecimento desse só para mim. Eu queria dividir isso com as pessoas. É por isso que essa jornada nossa de desenvolvimento, de palestras, de treinamento, né? Hoje nós treinamos mais de 1.000 pessoas. Temos várias palestras feitas aqui em Itabuna, em Ilhéus, em Eunápolis. E nesses 4 anos de caminhada aí, nós temos impactado muitas vidas, negócios, empresas. E isso foi uma paixão, é algo que me conquistou, que trouxe uma propósito à minha vida. Hoje eu estava pensando assim, que não é por dinheiro, mas é por algo muito maior, muito mais valioso. São vidas das pessoas, são pessoas que passam pelo que eu passei, que não conseguem ver a vida de uma maneira mais sistêmica e que estão perdendo, estão adoecendo porque não têm uma vida emocional equilibrada. Sim, e essa palestra do foco que você vai promover essa semana que vem agora, terça-feira, lá no MOL, para quem ela é dirigida? Quais os objetivos da palestra? A palestra do foco foi algo que, bem que você falou, que mudou a minha vida. Porque na hora quando eu entendi o poder do foco, imagine só uma pessoa estar com 5% de chance de sobreviver, com uma doença raríssima. Na época eu não sabia se ia ter pessoa compatível para doar a medula para mim. Eu passei por um processo de quimioterapia fortíssimo, né? Tive que ir para São Paulo, a Bahia não teve tratamento para o meu caso de leucemia. E tudo daquele incerto, mas eu tinha um conhecimento. Eu tinha um conhecimento que me levou para um outro patamar. E é o foco. Porque se eu não tivesse foco do que uma visão positiva de futuro, do que eu queria ver meu filho, que estava na época fazendo engenharia mecatrônica, formado. Eu queria ter meu filho de 16 anos, ele na época tinha 10, se formando também, vivendo com a gente uma vida diferente. Né? Então isso tudo me fez entender o valor da vida humana. Eu não tinha até então
essa dimensão. E a palestra, ela vai retratar justamente isso. Porque pessoas que têm o mesmo potencial e o mesmo número de dias, o mesmo número de horas no dia, conseguem produzir muito mais do que outras. Esse foi o meu grande questionamento. Porque pessoas que têm o mesmo potencial, o mesmo número de horas no dia, conseguem produzir muito mais do que outras pessoas. E o potencial que eu tenho é o mesmo, quem está assistindo a gente agora, quem está, o seu, Kleber. Mas tem pessoas que elas conseguem ter resultados muito maiores do que eu, do que você. E aí eu fui entender, eu fui descobrir, entendi. Foco. E tem dispersão e tem a procrastinação também, né? Porque quando o cara não quer realizar, ele fica procrastinando amanhã, depois e tal, e não faz, né? E agora tem também, você fala também da formação da crença. Qual a importância disso no processo de desenvolvimento do indivíduo, da pessoa, e como isso se aplica? A crença é algo assim que passa desapercebido. Muita gente não tem conhecimento das crenças que nós temos. E essas crenças, elas são construídas de 0 a 12 anos. Por repetição, forte impacto emocional. Então as pessoas não percebem, por exemplo, quem são nossos principais programadores? São nossos pais, né? Nossos pais são nossos principais programadores, são os primeiros programadores. É como se eles pegassem um celular e esse celular ele tivesse saindo da fábrica. Quem instala os programas é você, nós instalamos o programa. E os pais, eles terminam passando essas crenças. De que forma? Até de maneira inconsciente. Então, tudo que nós vivemos de 0 a 12 anos, e tudo que foi feito de forte impacto emocional, tudo que foi feito de maneira repetida, ela termina influenciando o seu comportamento e suas crenças de identidade e capacidade de merecimento. Então, por exemplo, eu tive uma mentorada minha, que ela tem doutorado em música, é uma funcionária federal, cantora, compositora, apresentadora de TV, centenas de seguidores no Instagram, mas ela não tinha condição de ter um relacionamento estável com outro homem, um homem. Então ela tinha uma dificuldade muito grande de ter relacionamento ela tinha relacionamentos abusivos. E ela tinha uma crença que impedia ela de ter um relacionamento saudável. E aí vamos descobrir a história dela de 0 a 12 anos, se aplica ferramentas, entende o que aconteceu lá atrás. E aí foi descobrir que ela foi abusada pelo padrasto. E quando ela descobre, quando ela fala para a mãe termina o relacionamento. Mas a mãe todos os dias chegava na frente do espelho e falava, olha, para ela, botava ela em frente ao espelho e falava, Kleber, homem não presta, você não vai ter uma relação, você não vai ter um casamento feliz, você não vai arrumar uma pessoa que te ame. E aquilo de maneira repetidas vezes, ao ponto de chegar um dia, a mãe bateu a cabeça dela no espelho. E então aquilo ali, ela formou uma crença muito forte, um forte impacto emocional e por repetição, de que ela nunca ia achar um homem ideal para ela. E ela repetiu isso inconsciente, por mais que ela for uma pessoa bonita, uma pessoa simpática, uma pessoa culta, mas inconscientemente ela se auto-sabotava os relacionamentos. Quer dizer que isso envolve neurolinguística, psicanálise e uma série de conhecimentos para se chegar a parte de comportamento humano, programação neurolinguística, envolve psicologia positiva, é um arcabouço de teorias, né? Essa palestra pode ser aplicada na área política também? Sim, claro. Pode ir lá também? Pode, é importante que vá, inclusive para ele poder ter foco. Porque estudante. Sim, estudante, jornalista, estudante, político, todas as pessoas podem vir, porque nós precisamos de foco. O foco é o modelo mental e comportamental das pessoas de sucesso. Então, quando você aprende a direcionar o seu foco, você aprende a colocar... São 3 tipos de foco. Foco visionário, foco comportamental e foco consistente. Nós temos 3 tipos de focos. E você aprende a alinhar esses focos e utilizar de maneira assertiva, você consegue ter resultados extraordinários. E muita gente não consegue produzir foco por 5 motivos. E aí é um estudo que eu e minha esposa ela concluiu o doutorado dela, e nós imergimos nessa jornada do autoconhecimento, nessa jornada do comportamento humano. E nessa jornada, a gente foi entendendo que o foco
está distante das pessoas porque existem 5 motivos básicos. Quais seriam eles? Primeiro motivo, as pessoas não têm um objetivo definido. Se a pessoa não tem um objetivo definido, ela não sabe onde ela quer ir. É bom escrever isso no papel? É bom, quem estiver em casa aí, que estiver assistindo, escreve no papel, pega a caneta e papel. Metas e tudo. Que vamos dar conteúdo interessante aqui. Vamos falar um pouquinho do que vai acontecer lá nessa palestra que eu chamo de treinamento. É um momento também de network, de conhecer pessoas diferentes, são empresários, são pessoas que vão lá. Vão estar num lugar top, né, um lugar muito bonito, que é o Alameda Mall, aqui em Itabuna, no Góes Calmon. E acessível a todos, né? 1 quilo de alimento para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Então você tem acesso a isso, tem um link, pode entrar em contato aqui com a TVI, com o programa de Kleber, para poder ter acesso a esse link. Mas você pode ir lá no Simpla e botar Itabuna e poder escrever nesse treinamento. Mas voltando aos motivos, Kleber, a pessoa não tem objetivo definido. Mas se eu não tenho objetivo definido, não sei onde eu quero chegar. Eu não tenho qualquer caminho serve, qualquer lugar serve, né? Então, as pessoas, o primeiro motivo, não têm objetivo definido. O segundo motivo, elas têm objetivo definido, mas elas não têm um plano de ação consistente. Elas sabem onde chegar, mas elas não sabem as etapas para chegar até lá. Então, elas não têm um plano de ação que coloque elas naquele sonho que ela quer chegar, que ela quer almeja, o objetivo que ela tem. E isso faz com que as pessoas percam o foco. É como se você pegasse uma lupa. Eu gosto muito de falar de foco, eu falo de falar lupa. Quando eu era pequeno, meu pai me deu uma lupa. E aí eu pegava, quando o pão chegava em casa, eu corria, mas não era por causa do pão. Eu corria para tirar o saco do pão, aquele saco marronzinho que era mais fácil para pegar fogo. Então eu jogava o pão na mesa, pegava aquele saco, botava a lupa lá, ficava no sol até o saco de papel pegar fogo. Mas para eu colocar fogo, para usar essa lupa, eu precisava definir o ponto em um ponto determinado e manter aquele ponto ali para poder o fogo pegar. E muita gente, como não tem objetivo definido, ela fica pegando a lupa dela, o foco dela e direciona tudo que é lado. E também, às vezes, tem um objetivo definido, mas ela não tem um plano de ação consistente. E é isso que nós vamos ensinar lá na terça-feira. Vamos passar a terça-feira, você vai sair de lá sabendo definir seus objetivos e ter um plano de ação para chegar no objetivo. O terceiro ponto, as pessoas, elas estão ocupadas com as coisas erradas. Elas estão ocupadas com distração. Elas estão ocupadas, não estão sendo produtivas. Elas estão com várias tarefas. Eu tenho 50 tarefas a fazer, eu tenho 20 tarefas a fazer hoje. Mas elas não conseguem executar porque é muita coisa, talvez seja necessário. E aí eu aprendi um princípio de Pareto, chamado princípio de Pareto 80-20, que você pode definir 20% do seu resultado, 20% do seu resultado, 20% que você faz, na verdade, produz 80% do seu resultado. Você tem 20% dos seus clientes produzem 80% do seu resultado. 20% das pessoas que você se relaciona, elas trazem 80% do resultado. Então, e cadê as outras 80%, você me perguntar? São distrações. Porque você aplica essa lei em qualquer negócio que você imaginar, na economia, você vê que 20% das pessoas concentram maior número de renda do que os 80%, né? Restante. Então o foco, ele vai mostrar a você quais são as distrações que você ocupa. Muitas vezes a distração, ela é devido a você estar na rede social, você está muito tempo na rede social, você está fazendo algo que não tem a ver com o seu objetivo. Então esse é o motivo. O quarto ponto, as pessoas, elas não vivem o momento presente. Elas estão presas no passado, um passado que deveria ser... Eu falo muito que o passado tem que ser o nosso professor. Né? O passado tem que ser o professor. E as pessoas ficam presas no passado. Passam 80% do tempo no passado, projetam um futuro tenebroso, um futuro ruim, negativo, e ficam só 10% do presente. Então esse modelo tira você da condição que você tem de realizar, porque onde é que você realiza? No presente, não é no passado, não é no futuro.
O passado é um presente que já aconteceu. O futuro é um presente que vai acontecer ainda. Então as pessoas elas não estão no presente, elas permanecem em outro tempo. E o outro motivo é que ela desiste no meio do caminho. Muita gente desiste no meio do caminho. E por isso que ela não consegue manter o foco. E eu falo que o fracassar é uma somatória de aprendizado. Fracassar é você ter um resultado, mas você tem um aprendizado. E pior são as pessoas que no meio do caminho desistem, que não tem nenhuma história para contar, para dizer o que aprendeu. Então, esses são 5 motivos que as pessoas não conseguem manter o foco, não conseguem ter foco. Agora, com uma questão de foco e de resiliência, no seu caso, a recuperação de uma pessoa que tinha 5% de chance de sobreviver e sobreviveu e reencontrou objetivos na vida até uma nova carreira, porque você deixou a área executiva na área de saúde e tal, e de empreendimentos para cuidar de palestras e educação. Nós vivemos numa região que viveu uma crise há 30 anos com a vassoura de bruxa. Hoje Itabuna é a 161ª cidade do país em população. Tem 186.700 e poucos habitantes. Já foi a 128ª do país em população há 10 anos atrás, quando tinha 210 mil habitantes. A população caiu 8,6%. A cidade tem problemas na renda per capita. Hoje é 19 mil, quase 20, quer dizer, uma renda baixa. E quando você compara com o Brasil, Itabuna, sendo a 161ª cidade, é a 3.168 em renda per capita no país, em 5.570 municípios. Quando você vai na população do estado da Bahia, nós somos hoje a 7ª cidade em população, já fomos a 5ª. E quando a gente vai para a renda per capita, somos a 63ª. Então a cidade tem evoluído. O que é que a gente pode fazer para retomar o desenvolvimento, o crescimento econômico e reencontrar esse foco que você fala? Itabuna é a cidade que já sustentou, né, o Brasil já há muito tempo atrás. Né? Estradas que foram feitas no país foram feitas pelo dinheiro daqui do cacau. E hoje nós estamos vendo aí o cacau atingir preços nunca imaginaram esse tempo, e a região está preparada para isso. $11.300 na bolsa, e ninguém se aproveitou porque a produtividade nossa é muito baixa, em torno de 20 arroba por hectare. Embora um ou outro produtor produza 100 arroba, alguns 200, e alguns têm a meta de chegar a 500. Então você está vendo aí uma oportunidade que a região teria, que Itabuna teria, e Itabuna realmente não está preparada para isso, né, economicamente. É uma cidade que é um polo regional, uma cidade que tem uma influência na micro-região toda, e que nós estamos vendo que realmente tem toda essa dificuldade de ter uma melhor distribuição de renda. Na região nós somos a primeira em população e a 22ª em renda per capita, em 26 Primeiro em população. 22ª em renda per capita. 22ª em renda per capita, na região. Na região. Quem é a primeira da região? A primeira, eu acho que é Ilhéus. Ilhéus, quer dizer, Ilhéus conseguiu... Não sei se é Ilhéus, que Ilhéus também tem o mesmo problema de Itabuna, que as duas cidades, Ilhéus tem uma renda per capita de R$32 mil, que é 66% a mais do que a de Itabuna. Mas 39% da população de Ilhéus vive de Bolsa Família. E 39% dos itabunenses vivem de Bolsa Família. E o salário médio do itabunense, trabalhador itabunense, é 2,1 salário mínimo. E o ilhaense está no mesmo patamar. Praticamente igual, a mesma coisa de... Isso aí. Essa questão da distribuição de renda é a falta de política pública, né, para isso, né, desenvolvimento para isso. Porque não dá para que a gente entender o que aconteceu nos tempos, na história do Brasil. Como é que Itabuna e Ilhéus eram locomotivas do Brasil de investimentos fora, e de hora para outra ela vai perdendo essa condição a chegar a esse a esse ranking, né? E eu acho que a questão do foco é importante, sim, claro. Tem que ter um objetivo. Se o foco está relacionado a você ter objetivos definidos, será que a região Itabuna, ela tem objetivos definidos de curto, médio e longo prazo? Nós não temos nem representatividade política,
porque não temos nenhum deputado federal, temos um deputado estadual de Itabuna, um de Ilhéus, e o problema é que quando tem eleição nós só votamos em candidatos de fora da região, na maioria dos casos. Que é uma questão antiga, né? Eu lembro disso, eu lembro que meu pai foi candidato a deputado estadual na década de 70, e tinha aqui alguns, Itabuna tinha deputados, né? Na época meu pai fez dobradinha com o Pinheirinho, e tinha o Baldo Dantas, tinha outros deputados na região da cidade. E isso, a representação política é importante para o desenvolvimento da cidade, onde captar recurso, onde é investimento, onde gera investimento. Mas o que eu vejo muito é justamente isso. Se você perguntar, a gente está falando aqui de foco, mas qual é o foco de Itabuna hoje? Não sei. Qual é o foco do nível de desenvolvimento para Itabuna hoje? Poderia Quem ser lidera esse desenvolvimento? O poder público, a iniciativa privada, também parecem dissociados, não há uma conexão entre esses setores. Porque quando a gente fala de foco, a gente fala dos 3 tipos de foco. O foco, a gente chama de foco múltiplo. Foco visionário, foco comportamental, foco consistente. Começa pelo foco visionário. Qual é a visão? Tem que ser claro, tem que ser estabelecido de maneira clara, de maneira tangível, com detalhes. Qual é a visão do itabunense, né, do ilhéense, já que Ilhéus também não é meio patamar de Itabuna? Qual é a visão do itabunense, do ilhéense para o futuro? Eu estou vendo Ilhéus se despontando lá na questão imobiliária, de investimentos e tal, mas a gente não consigo entender, eu não sei se você pode me ajudar. Como é que está qual é essa visão? Qual é a visão para Itabuna de 5 anos, 10 anos, 15 anos? E tem uma questão, toda cidade tem um potencial de inovação e coisa, e eu não vejo esse potencial em Itabuna. Eu não vejo as lideranças se movimentarem, eu não vejo uma articulação do setor público, da iniciativa privada e nem do setor acadêmico, que poderia dar uma colaboração na área de conceitos, de informação, de discussão de questões, sabe? Eu acho que o problema da gente é muito sério e me preocupa, e é um tema até que na TVI nós vamos fazer um fórum para discutir isso, a retomada do desenvolvimento regional, que é uma questão política, econômica, social, e que a sobrevivência das pessoas está ligada a isso. Eu vivo em Itabuna, eu gosto da cidade, mas me preocupa essas questões que eu não vejo na agenda dos nossos candidatos, sabe? O Dinailton esteve aqui, ainda falou alguma coisa nessa área. Eu vi. E a preocupação, ainda mostrou alguma preocupação. Mas eu não vejo isso na agenda, sabe? Como tornar Itabuna uma cidade inteligente, angariar os recursos da tecnologia digital, para ter uma cidade com o trânsito fluindo normalmente, se tiver uma catástrofe, ter sistema de alerta para a população das áreas ribeirinhas e tal. A gente não tem nada disso. Então, e nós temos 2 universidades, temos várias faculdades também, que são centros de ensino superior, e uma cidade qualificada, né? Que já foi uma das mais ricas. Tanto que no passado, Delfim Neto chamava o cacauicultor do texano itabunense. Quando o Brasil enfrentou aquela crise do petróleo nos anos 80, a região nadava em ouro porque o cacau estava lá no preço alto também, e aqui tudo era indiferente. A região chegou a faturar na época, o que era muito significativo, $1 bilhão, que era 10% mais ou menos do que o Brasil exportou. Eu lembro minha mãe ia fazer folha de pagamento na roça, né? E minha mãe, ela era braba, né, com relação à questão do cacau. Ainda é uma pessoa especial demais. Eu perdi meu pai esse ano, foi uma coisa que a gente sentiu muito. A história de meu pai é uma história muito bonita, de dedicação também à região, à política. Foi prefeito 5 vezes, né? Foi prefeito 4 vezes, 2 vezes vereador. Foi também delegado regional de Itabuna. Naquela época eram 115 municípios, pegava aqui a delegacia regional, era Cacaueira, Extremo Sul e Sul, eram 115 municípios. Eu me lembro quando tinha os problemas de invasão de terras de índios lá em Pau-Brasil e tal, ele tinha de deslocar para lá e tal. Eu trabalhava na tarde, acompanhava, fiquei muito amigo de seu pai em função disso até. E é uma pessoa que eu respeito muito também, viu? Deixou um legado. Eu, como político, foi um exemplo, porque nunca perdeu eleição. Eu acho que nunca perdeu eleição. Qual é o segredo quando ele foi deputado estadual, ele teve 80% dos votos válidos. De Bicaraí. Foi um recorde que ninguém conseguiu chegar até então.
né? E por que não saiu depois para federal Aí depois ele foi prefeito de Bicaraí. Ele foi, na verdade, em 78 ele foi candidato a deputado, aí veio para a CM na época, chamou ele para ser delegado regional. Depois ele voltou a ser prefeito de Bicaraí pela segunda vez, e aí seguiu a carreira em Bicaraí. E ele foi líder estudantil também, foi, né? Também, na faculdade. Foi líder estudantil, tem uma foi história na UESC, na antiga FESP, né? Na antiga FESP, que ele foi advogado, ele fez direito na FESP, né? E tem uma história muito bonita. Agora, eu vejo, Kleber, a questão de Itabuna, muito essa questão da visão. Eu sou muito categórico com relação a isso. Precisa se construir a visão de Itabuna, como você falou, tem entidades representativas, tem a UESC, tem universidades aqui dentro, que se houvesse uma articulação para que essas pessoas pudessem pensar Itabuna, pensar nossa região, porque eu acredito muito no planejamento, acredito muito na questão de você ter uma visão do que você quer construir. Você vê lá Dubai, você viu Dubai como é, você viu a foto do Dubai antes, Dubai depois. Dubai é um deserto. Mas eles tiveram uma visão, estão construindo agora uma cidade muito mais moderna, né? Porque eles querem diminuir a dependência do petróleo. É uma cidade linear, não é? Que vai... Então, assim, por que a gente não pode pensar dessa maneira aqui também na região? Por que não tem planejamento? Por que não tem uma visão que você possa falar, bom, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, e as lideranças locais, lideranças políticas possam respeitar essa região, essa visão, não ser a visão de um determinado candidato, mas ser a visão de todos. Bem, muito obrigado, eu fico agradecido e vou agora fazer a observação da semana de leitura e de cinema. Hoje a leitura e cinema pode ser a mesma coisa com o livro O Nome da Morte, a história real de Júlio Santana, um homem que matou 492 pessoas e deixou escapar José Genuíno, que ele ajudou a prender no tempo da Revolução, da ditadura militar. O filme é um best-seller, ganhador do Prêmio Jabuti, e inspirou o filme estrelado por Marco Pigossi, que tem o mesmo nome, O Nome da Morte, de Clécia Cavalcante, que é uma leitura não amena, mas interessante, porque você vê que o preço de uma vida do Brasil não vale nada. Ele matava o cara por um salário mínimo e às vezes por feijão, por arroz, farinha e tal. E era um homem que era religioso, bom pai de família, um pai de família exemplar, a mulher também religiosa, protestante, só que ele nunca foi na igreja que a mulher frequentava. Um livro que você pode ler e o filme que você, se quiser, pode assistir. Bom fim de semana e um abraço. Obrigado. Ok. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Secretaria de Saúde do Estado. Os novos ônibus começaram a circular hoje na cidade de Itabuna. Bombeiros baianos completam uma semana de resgates no Rio Grande do Sul. 22 militares estão divididos em Caxias do Sul e Bento Gonçalves. Entre as missões estão resgate de vítimas de corpos e de animais em locais de difícil acesso. Um jogo de futebol de crianças culminou em um tiroteio entre 2 adultos dentro de um condomínio de classe média em Salvador. Quadrilha explode caixas eletrônicos de agência bancária e ataca a sede do pelotão da Polícia Militar no interior da Bahia. Crimes ocorreram na madrugada desta sexta-feira no centro de Cafarnal. Ninguém ficou ferido. 2 homens e uma mulher são presos em casa que funcionava como laboratório de drogas no interior da Bahia. A operação foi realizada em Feira de Santana. Foram apreendidos porções de crack, maconha, cocaína, além de balanças de precisão, prensas, máquinas para passar cartão de crédito, armas e munições.